Queremos fazer nessa tribuna da Assembleia o ponto de reflexão dos interesses públicos do Espírito Santo. Foi preciso que estudantes que estão à mercê de apoio do Estado fazer um serviço que o Estado devia fazer, através da Polícia Civil, através da Polícia Militar, através do Ministério Público, através do Poder Judiciário, nós tínhamos que estar agindo, prendendo esses diretores da Samarco e da Vale pelo mal que eles estão causando ao Espírito Santo. Porque aqui no Estado só tem cadeia para pobre, só tem justiça para humilde. Porque se fosse um trabalhador que estivesse matando qualquer pássaro para se alimentar, seria preso imediatamente pela Polícia Ambiental. Sem decreto de prisão, sem lavratura de ocorrência, simplesmente pelo fato de ter sido acusado de ter cometido esse tipo de crime. E nós temos, senhores e senhoras deputadas, muita preocupação e muitos questionamentos. Ainda não sabemos o que vai acontecer daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Nós não sabemos ainda o tamanho dessa tragédia. E nós precisamos ficar atento e cobrar das autoridades competentes soluções para que a empresa responsável, que a empresa Samarco, ela possa realmente estar preocupada com o dano ambiental que ela fez tanto no estado de Minas Gerais e também no estado do Espírito Santo. E uma situação como um acidente desse que aconteceu em Minas Gerais e que está poluindo o nosso Rio Doce, espalhando. E aqui cabe voltar à questão que o deputado Enivaldo frisou. De fato, nós temos, deputado Enivaldo, que fazer o nosso papel de fiscalização e doa quem doer. Porque o que dá para Francisco, o que dá para Chico tem que dar para Francisco. Não pode para um caçador de tatu ter lei que diz que é crime inafiançável e a pessoa fica presa e para um acidente dessa proporção. É um plenário ou um governo, tanto estadual como federal, não agir com rigor. E quero aqui dizer que tenho visto ações do governo do Estado no sentido de correr na frente, de agir com rigor. Nós vamos exercer o nosso papel de fiscais, de fiscalização para que a lei seja cumprida. Volto a dizer, é importante conviver com o progresso, não temos problema nenhum, mas para isso existem leis. E as leis precisam ser cumpridas. É inadmissível que um engenheiro faça um edifício, ele construa, ele faça a planta do edifício para esse edifício cair. A barragem também tem que ser segura. Ela não poderia ter rompido. Não foi nenhum abalo de 2 pontos na escala Richter, não é abalo para poder trincar uma barragem que deveria ter segurança necessária e também ter licença ambiental condizente para poder operar, tendo em vista que o 5º maior manancial hídrico, que é o Rio Doce, 5º maior manancial hídrico do mundo, do país, que é o Rio Doce, ele podia ser acometido com esse desastre de largas proporções. Eu vejo sempre declarações, mataram o Rio Doce, olha que lamentável, né? Ocorre que os rios do país inteiro estão morrendo lentamente faz muito tempo, inclusive o próprio Rio Doce. E ninguém estava percebendo isso até então, assim, precisou vir uma tragédia dessa monta, porque não esqueçamos, o Jucu, o Benevente, o Rio Santa Maria, o Rio São Mateus, estão todos morrendo faz muito tempo. E se vê muito pouca preocupação mínima, na verdade, tanto do governo federal quanto dos estados e dos municípios, por exemplo, de fazer o mínimo para salvar os rios, que é cuidar do saneamento, deputado Enivaldo. O saneamento básico é um dos serviços que menos cresceu no Brasil nos últimos 40 anos. Metade aproximadamente da população brasileira, em vários municípios, 70%, 80%, não tem saneamento completo. Então, se estamos realmente preocupados com a morte dos rios, não vamos esperar uma tragédia anunciada para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Vamos cuidar de verdade e que cada poder demonstre efetivamente a sua responsabilidade.
para com a população. Nós vivemos uma crise hídrica imensa. E nós não podemos ficar no jargão de que estamos preocupados ou fazendo campanhas publicitárias na televisão ou discursando. Nós temos que partir para atitudes práticas. E hoje não existe uma única solução para a questão hídrica. Nós temos que encontrar várias soluções. Como é que nós realmente vamos trabalhar essa questão, não apenas no Espírito Santo, mas em Minas Gerais, para nós recuperarmos as nascentes, recuperarmos os nossos afluentes do Rio Doce, fazermos então um tratamento do esgoto que é jogado todos os dias, não apenas das casas, dos simples servidores, dos simples moradores, mas também das empresas. Então o rio está envenenado, o pessoal fica assustado porque está chegando essa lama e vai poluir a água do rio. Mas o rio já está envenenado há muitos e muitos e muitos anos. E esses metais pesados, tudo isso já é jogado no rio pelas empresas. Mas como não aconteceu uma calamidade visível, então as pessoas acabam não dando tanta importância a isso. Desse desastre que está acontecendo. E outra coisa, o presidente falou em 10 anos, isso é chute. E o deputado Edson Magalhães, ninguém sabe, ninguém pode mensurar, fazer nenhum cálculo do tempo que vai se levar para recuperar esse desastre que aconteceu. A gente tem certeza que a Samarco, a Vale, jamais queria que acontecesse isso. E também nós temos uma preocupação de que a empresa feche. Essa preocupação é muito grande. Quantos empregados? Olha o comércio de Guarapari, de Anchieta, de Piúma, enfim, da Redondeza. E quantas famílias que estão realmente preocupadas. A gente sabe disso. E também a gente fica muito triste pelas vítimas, pelas pessoas que morreram. Estão falando muito pouco das pessoas que morreram. É lamentável isso. Só se fala em dinheiro, em multa e não sei mais o quê, mas as vidas, os que morreram. Pouca gente fala isso. Gostaria de lembrar isso. Por falar em morte e doença, a gente não sabe o que vai acontecer com esse rio, com as pessoas que moram às margens desse rio, que vivem do rio, sabe o que vai acontecer. Para continuar repercutindo a situação da falta de água potável para o uso humano no município de São Mateus. Eu preciso intensificar, deputado Rodrigo Coelho, deputado Sérgio Majeski, a fala com relação a São Mateus, porque todas as atenções dessa casa, do governo do Estado, do governo federal, estão para os municípios de Guandu, Colatina, em função da tragédia de Mariana, que eu reconheço que é uma tragédia sem antecedentes do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista social, do ponto de vista da população do Rio Doce, mas eu não posso deixar de reforçar aqui a carência, a necessidade de atenções para o município de São Mateus. Enquanto tem 10 dias que todas as atenções estão voltadas para Colatina e para Baixo Guandu, o Exército já instalado em Colatina, e Colatina, graças a Deus, conseguiu toda essa mobilização antes da falta de água. Mas em São Mateus, deputado Edson, hoje está com 49 dias que não tem água potável para o povo de São Mateus. E por que, Freitas, que não tem? Não tem porque secou o rio Cricaré. A nossa fonte de captação de água para servir o povo de São Mateus é do rio Cricaré. Secou e todas as pessoas, Padre Honório, chega em Colatina e observa que está seco o rio Cricaré. Nós mostramos recentemente aqui um vídeo faltando oxigênio para os peixes do rio Cricaré e os peixes morrendo no rio Cricaré, e nós fizemos uma filmagem em Nova Venécia, deputado Almir. Porém, quando você chega em São Mateus, no bairro Porto, um bairro histórico de São Mateus, onde acontece a captação da água do Cricaré para tratar o povo de São Mateus, ali tem muita água. E a gente parece, quando olha, parece que não tem problema de seca do rio Cricaré. É em função de que as correntes marinhas levam a água para o ponto de captação
de tratamento da água de São Mateus. E aí o nosso povo, nossa população mateense, está há 49 dias hoje, sendo servida com a água com aproximadamente 5.000 ppm porção por partículas de cloreto de sódio, quando o permitido é apenas 250 ppm. Eu disse ontem e repito, a água do mar concentra aproximadamente, deputado Enivaldo dos Anjos, a água do mar concentra aproximadamente 30.000 ppm, pois a água oferecida para a população de São Mateus está em 5.000 ppm. Um sexto da salinização da água do mar é quase in natura, água servida, uma água que não tem possibilidade nenhuma de ser consumida como alimento, e é o principal alimento que a sociedade, que o ser humano precisa, é água. Então eu peço todos os poderes, poder municipal, poder executivo estadual, poder executivo nacional, que possa mobilizar em favor de São Mateus. São Mateus está com 50 dias que não tem água para beber, gente. E a estrutura do município não tem condição de abastecer mais de 125.000 pessoas, que é a população do município de São Mateus. Então pedimos clemência, pedimos atenção para com o município de São Mateus. Nós temos mobilizado e acho que não pode esperar mais. A partir de agora, a gente precisa tomar medidas para nunca mais acontecer isso em São Mateus. Isso não é de agora. Desde que chegamos na Assembleia Legislativa, a gente busca caminhos de fazer uma concessão pública, porque nós temos conhecimento também que o SAAI não tem capacidade de fazer a gestão para tratar água para servir o povo de São Mateus, mas agora não dá para esperar isso. Agora nós precisamos de medidas emergenciais, urgentes, assim como está sendo dada a atenção para Colatina e para Baixo Guandu. Eu quero, além de todo o fato, de toda a angústia, de todo o sofrimento, mas eu quero parabenizar essa instituição aí, a instituição Arca de Noé, do município de Colatina, que mobilizaram a população e vários, centenas de voluntários estão recolhendo os peixes que ainda estão vivos no município de Colatina e região, deputado Gilcinho. São mais de 500.000 peixes de vários tipos de peixes, várias espécies de peixes que estão sendo resgatados, camarões, e encaminhados para as lagoas próximas ao município de Colatina, Lagoa do Limão, Lagoa do Batista. Isso é uma demonstração de solidariedade nesse momento. Mesmo sendo de responsabilidade da empresa Samarco, os voluntários não quiseram saber responsabilidade, assumiram para si e estão lá em Colatina com caminhões das empresas, caminhões de pessoas particulares, vários voluntários. Então fica aqui o meu registro em relação a essa instituição Arca de Noé, com vários pescadores, várias pessoas que estão dando uma demonstração de união nesse momento difícil que nós estamos vivendo no nosso estado, com essa tragédia que aconteceu em Mariana. É bom lembrar para a sociedade que a Assembleia não é poder executivo que toma suas ações de imediato, mas ela tem um dever constitucional de acompanhar a quem compete. O governo precisa estar presente, o governo municipal de Baixo Guandu, de Linhares e de Colatina estão presentes, as instituições estão presentes, nós estamos cobrando a presença da empresa, com todos os documentos já encaminhados a ela, cobrando a responsabilidade das ações emergenciais e também cobrando que a empresa possa suprir o mínimo necessário, que é a água potável, deputado, para que nós possamos ter a população já com a sua reserva de água para poder beber. Aquilo ali não apenas é um acidente, é uma tragédia anunciada porque nós aqui desta tribuna e na CPI do Pó Preto, nós denunciamos os órgãos de fiscalização ambiental do Estado do Espírito Santo que negligenciaram ao conceder licenças ambientais sem as exigências das condicionantes feitas pelos técnicos responsáveis pelo IEMA e pela CEAM. Esse trabalho aqui do PIR, que é o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e planos de ações para as unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos no âmbito da Bacia do Rio Doce. Então, nós estamos aqui com 3 volumes, deputado Enivaldo. Dentro desse plano,
que foi feito pelo governo do Estado do Espírito Santo e pelo governo do Estado de Minas Gerais, tem todas as ações que os prefeitos, os 28 prefeitos do nosso Estado e os demais de Minas Gerais poderiam trabalhar em cima dessas ações. Então, nós, na verdade, fizemos esse trabalho, que foi um trabalho que precisava e precisa que os prefeitos façam os seus projetos. Sem projeto nesse país, você não consegue absolutamente nada. E a preservação do Rio Doce está aqui dentro. A boa notícia do Instituto de Meteorologia, que diz que o centro-oeste, a região sudeste e a região sul receberão maiores volumes de água neste verão, ou seja, até abril nós estaremos aí com chuvas, contrário daquilo que foi falado há pouco tempo, que a região sudeste ia sofrer com escassez de água. É preciso, é necessário que nós aproveitemos essa água, que vai jorrar com certeza, que vai descer, né? Essa água bendita que vai descer dos céus, para que nós possamos realmente fazer um reaproveitamento dessa água dentro de um tratamento técnico. É necessário que se crie o mais rápido possível os nossos reservatórios para que na escassez de água dos nossos rios nós possamos ter esses reservatórios a contento para atender principalmente o homem do campo. Mas gostaria de forma propositiva de buscar essa Assembleia uma volta ao mês de abril, quando nós aprovamos um projeto similar, onde o governo do Estado repassa à Prefeitura da Serra quase 1 milhão de metros quadrados, que compreende praticamente o bairro Jardim Carapina inteiro, para que o município pudesse proceder e promover a regularização fundiária de todos os imóveis. O município entrou no bairro, cumpriu as suas obrigações, contratou quem tinha que contratar e o processo está em pleno vapor. Porém, é necessário que o governo do Estado conclua os procedimentos junto aos cartórios. A lei foi aprovada pela Assembleia, o governador publicou uma lei autorizativa. A Procuradoria-Geral do Estado trabalha nesse sentido e agora providências junto a cartórios precisam ser tomadas, porque do contrário, isso vai inviabilizar a conclusão do trabalho e impedir a entrega das escrituras aos moradores do bairro. Nós sabemos que essas escrituras trazem dignidade, trazem uma elevação no capital social da comunidade, que os imóveis vão valorizar, que os imóveis vão poder, que os proprietários vão poder, inclusive, investir naquilo que é seu de direito, de fato, registrado. Então, no intuito de propor uma fala propositiva, nós precisamos caminhar e faço aqui um pedido ao governo do Estado que dentro do mais rápido possível nós possa concluir esse procedimento, deputado Rodrigo Coelho. Que é a questão do condomínio Vale do Sol, Vale do Luar, Recanto do Atlântico, e outros que tem ali após o pedágio. Nós estamos já há quase 3 anos nessa casa, deputado Edson Magalhães, lutando com audiências públicas. Estamos tentando trazer o promotor de justiça, doutor Saul, que é do meio ambiente, para a audiência e o mesmo não vem, mesmo sendo solicitada a presença dele através do Procurador-Geral de Justiça. Estamos convidando o prefeito municipal, que desrespeita a todo mundo, e não vem às audiências públicas. Ontem, eu, o deputado Almir e o deputado Mansur, participamos de mais uma audiência pública, junto com o PROCON, com a ARCE e com a Secretaria de Saúde. O posto de saúde está em petição de miséria. Os moradores, agora que nós estamos nos avisando das chuvas,
eles estão numa situação muito difícil. O IEMA ainda não deu autorização, porque não fez o novo zoneamento para que a Excelsior e a Cesan liguem a água lá no município de Guarapari, principalmente nesses condomínios. Os lotes ainda estão sendo vendidos sem autorização do IEMA, sem autorização em área de preservação ambiental e de preservação permanente ainda, deputado Almir, deputado Enivaldo e deputado Edson Magalhães. Eu estou trabalhando e assim, com pena das pessoas que juntaram as suas economias para comprar um lote naquela área. Erosão destrói trecho da rodovia do Sol em Guarapari. Embaixo. Esse trecho compreende a ES 060, o trecho de Guarapari a Anchieta, doutor Hector. Essa obra começou no início de 2014. A obra praticamente está pronta para ser inaugurada e já temos erosão. É isso que acontece no Brasil, deputado Enivaldo dos Anjos. Aqui no Brasil se faz obras sem olhar a questão técnica, sem fazer um estudo. Estava na cara que isso aqui ia dar errado, porque não foi feito um planejamento, um estudo técnico. Porque lá aponta, tá, mesmo de longe, que nós deveríamos ter 2 pier ali entre Meaípe e a Samarco, para nós termos ali a contenção do banco de areia. E hoje a praia de Meaípe, ela está condenada porque não tem seu banco de areia. E uma das discussões em torno da Samarco, já que nós estamos falando de tragédias da Samarco, é com relação que aquele banco de areia se perdeu ao longo do tempo por conta da limpeza ali do porto da Samarco. E nós já temos uma obra aqui, praticamente gastaram-se milhões, parte desse dinheiro do BNDES, e hoje nós temos uma obra condenada ali em Porto Grande, ali em Guarapari. Uma obra já com erosão, uma obra que nem já terminou e já está com erosão. Somente esta casa pode analisar ele e depois cabe ao governo a sanção ou veto, que é o orçamento 2015, que nós estaremos votando, já apresentamos as emendas. Então nós vamos votar o maior projeto, deputado Amaro Neto, que esta casa já votou, e que é a condição que o parlamento tem de mostrar para a sociedade o seu verdadeiro papel. Corrigir as distorções, apresentar emenda ao orçamento, corrigindo elas, e apresentar propostas para a sociedade, através de emendas. No ano passado, quando encaminharam o orçamento PPA para esta casa, deputado Sérgio Magés, eu fiz questão de fazer a inclusão de uma emenda para pagamento do ticket de alimentação dos servidores do Executivo. É uma injustiça o que estão fazendo com os servidores do Executivo, uma vez que esta matéria já foi discutida, votada e aprovada no Colégio dos Procuradores do Estado, à unanimidade, e não tem eficácia nenhuma. Há mais de 5 anos, os servidores do Executivo estão sem os míseros R$ 176, que é o valor do ticket de alimentação dele. Enquanto isso, a semana passada, nós sofremos mais uma apunhalada. Uma instituição que eu defendo, e que eu tenho defendido e vários deputados defendido aqui. A Defensoria Pública aumentou seu ticket de alimentação de R$ 800 para R$ 1.599. E isso nas barbas do nosso governo. Porque aqui nós prestamos uma homenagem, numa sessão solene, a todos os diretores escolares da rede estadual de ensino do município de Guarapari e também outros diretores
de diversos municípios, onde estiveram presentes aqui 8 deputados. Prestar essa grandiosa homenagem a todos os diretores escolares. Eles que são responsáveis por uma educação de qualidade, por uma educação presente e, acima de tudo, mediadores da escola junto às comunidades, evidentemente, as comunidades locais. As estrelas aqui foram realmente os diretores escolares. A esses diretores, os meus agradecimentos, meus sinceros abraços. E felizmente nós temos uma Assembleia Legislativa que tem a confiança de grande parte da sociedade capixaba, que gradativamente ao longo dos anos vem recuperando a sua imagem. Nós já tivemos uma Assembleia Legislativa desacreditada, infelizmente por alguns membros, e não pela totalidade dos seus membros. Mas ao longo do tempo, a Assembleia vem recebendo, sofrendo transformações em suas práticas, tornando-se uma das assembleias mais econômicas do nosso país, uma das assembleias mais transparentes. E dentro desse trabalho nós identificamos muitos profissionais, muitos funcionários dessa casa que são fundamentais para alcançarmos essa posição.